Bom dia, hoje estou aqui com o Dr. Daniel Yazbek, que é médico, perito, atua como assistente técnico, apoiando advogados em causas judiciais ou até mesmo extrajudiciais que envolvam questões de direito à saúde, mas especialmente hoje a gente vem com um tema que eu trago muito todo dia no meu perfil, que tem impacto para esse tema que eu trago no meu perfil em redes sociais, que é planejar é cuidar do que vem depois. E quando a gente fala, né, nessa frase, dentro do contexto do meu perfil, eu sempre tenho a conotação de a gente pensar em formas de planejar patrimônio e sucessão, mas isso fica muito voltado na cabeça das pessoas de uma forma geral a ter uma holding. E hoje não é esse o ponto que a gente vai abordar, até porque estando com um médico aqui ao meu lado, pareceria fazer muito sentido, não é mesmo? Então hoje o tema que eu quero conversar aqui com ele especificamente, mas trazer antes de tudo uma visão geral do que um médico pode facilitar a vida de nós, colegas advogados, e o que ele ajuda com a questão do planejamento das pessoas, das famílias, quando a gente está vivendo num momento tão difícil, né, de mudanças, de alta carga fiscal, uma crise. Então, olhar para o planejamento patrimonial, sucessório, vai muito além de pensarmos em aluguéis, pensarmos em estabelecer uma holding, mas olhar também para os nossos investimentos, para onde está indo o nosso dinheiro, e em especial onde podemos enxergar alguma luz de isenção. Então, o tema de hoje passa pela essa conversa de o que o médico pode ajudar o dia a dia do advogado dentro do escritório nas teses de isenção e restituição de imposto de renda nos casos de doenças graves e ou equiparadas. Bom dia, boa tarde, não sei se a gente nem comeu ainda, então acho que já é boa tarde, né? Mas a gente nem comeu ainda. Daniel, se apresenta um pouco aqui para o pessoal, para que eles entendam um pouco da sua formação, mas e no que você vem fazendo ultimamente de diferença no dia a dia da advocacia. Tá, bom, eu sou perito médico desde 2008, né? E atuei muito em varas cíveis, trabalhistas, e atualmente sou assistente técnico em processos de escritórios de advocacia, em empresas de seguro, parte de colegas de erro médico, faço um pouco de tudo nessa área. Legal. E eu queria começar por uma coisa que eu acho que as pessoas ainda entendem pouco, especialmente os advogados não estão despertos para isso, que é a questão a seguinte: você acha que para ter sucesso num processo basta apenas a gente reunir alguns documentos ou muitos documentos, em especial prontuários médicos isolados, e juntar no processo junto com a tese e estaria resolvido? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, eu acho que é desnecessário e eu acho que isso não vai ser pertinente. O que acontece? Quando você junta uma série de documentos, e às vezes alguns documentos que não tem nem associação com o que você gostaria de pleitear, de provar a doença, acaba causando assim, uma papelada que pouco vai ser produtivo. O ideal é que você tenha um profissional junto contigo, um perito médico, para poder te indicar quais são os documentos que você deveria trazer e, se possível, talvez até consubstanciar com algum parecer, algum laudo, alguma coisa. É um ponto importante de se entender, né, Daniel? Porque quando a gente fala de uma justiça que está cada vez mais assoberbada, a gente juntar uma quantidade de documentos que às vezes não está nem correlacionada àquele assunto, pode trazer até um ruído na tese e desvirtuar, inclusive, o olhar, né, do perito, né, no caso. O perito provavelmente ele vai olhar aquela quantidade de documentos e vai ficar, dependendo das vezes, até perdido, né? Bem, ele está falando dessa doença aqui, mas ele colocou essa outra aqui. O que é para eu avaliar? Eu vou avaliar tudo, não vou avaliar nada, vou avaliar essa outra doença que
que talvez não seja interessante para sua tese, né, e acaba causando uma divergência muito grande. Uma contaminação até do trabalho, né? Então, seu trabalho de apoio à advocacia vai muito além de dizer se a pessoa tem aquela doença, se não tem a doença. É entender realmente o que está nos documentos médicos e traduzir isso de uma forma a trazer um conjunto probatório mais robusto, é isso? O nosso trabalho junto do advogado é atuar como parceiro mesmo e como facilitador dessa área médica. Então a gente acaba analisando tudo, desde a data até a doença, até se possível o que é essa doença, porque existem doenças que até é difícil de compreensão, né? E a gente consegue fazer essa interface para poder melhorar o trabalho do advogado, ser um auxiliar do advogado e do próprio autor, né, do cliente dele. Legal. Mas o que faz exatamente um assistente técnico? Se eu perguntasse de uma forma muito simples, qual que é a diferença de um médico tradicional para um médico assistente técnico? Um assistente técnico é um médico especialista na área de perícias médicas. Então, ele consegue juntar um pouco, obviamente que os médicos não são advogados, né, mas eles conseguem juntar um pouco da parte de advocacia junto com medicina. E aí ele consegue fazer essa interface entre o direito e a medicina. Bacana. Eu vejo muito processo que tem laudo, receita, alta hospitalar, prontuário, tudo misturado. Como é que você consegue, como assistente técnico, tornar isso uma linha médica compreensível e mais facilitada? A gente pode fazer esse tipo de avaliação de duas maneiras. Ou a gente faz realmente uma triagem da documentação e fala, isso aqui você precisa colocar, isso aqui você não precisa. Né? Ou através de algum parecer, algum laudo que a gente acaba se baseando nos documentos, descrevendo como a doença pode implicar no que o advogado gostaria de pleitear lá junto à justiça. Para ajudar a gente, advogado, é como se fosse um laudo preparatório da tese, você consegue organizar um primeiro marco do diagnóstico, tem uma cronologia na evolução de tratamentos, você traz essa simplificação para que o advogado consiga entender exatamente quais são os pontos que ele tem que alegar? No caso de um laudo preparatório, que seria um laudo antes de entrar na justiça, né, fazer a inicial lá, colocar na justiça, a gente consegue, através do laudo, realmente contar a história do jeito que ela é e encaixar, através das doutrinas médicas, tudo, por que uma coisa tem relação com a outra. Fazer um nexo causal mesmo, da doença com o problema, enfim, a situação que o advogado gostaria de comprovar. Então, seu trabalho não é necessariamente descobrir um documento novo, um fato novo, mas sim dar sentido àquilo que não existe, né? Mas e quando você pega aqueles pacientes que não raras vezes, especialmente aqui no Brasil, que dependem do SUS, não tem nenhum tipo de documento, ou documentos muito picados mesmo? Como que você consegue trazer essa robustez no seu laudo preparatório? Como que você auxilia o advogado na construção da tese? A gente consegue auxiliar o advogado porque a gente consegue, nós somos médicos, afinal das contas, a gente consegue, de certa forma, fazer o diagnóstico com pouquíssimas coisas que ele tem, e aí, a partir do momento que a gente consegue fazer esse diagnóstico, consegue encaixar lá, né, no que ele precisa, a doença médica, a doença que ele precisa, para ele poder encaixar nas jurisprudências, na lei e ter êxito, né? Legal. Bom, vamos falar um pouco então de data de diagnóstico para entrar um pouco aqui no nosso tema de isenção e restituição de imposto de renda para doenças graves. Gente, é importante, sob o viés jurídico, que vocês entendam
que são dois momentos diferentes, inclusive dois pedidos diferentes, que podem ou não seguir juntos, inclusive, ou na via extrajudicial ou na via judicial. Importa que vocês entendam que muitas pessoas buscam até a isenção, mas esquecem que existe a tese de restituição. E é aqui que entra o papel do médico, que acaba nos auxiliando e sendo diferencial, porque para a doença grave é necessário que você tenha o diagnóstico, não necessariamente a doença em curso naquele momento. Eu vou depois passar a palavra aqui para o Dr. Daniel para ele explicar um pouco mais o que isso significa aí com o olhar médico. Mas é importante que a gente saiba que o papel do assistente técnico nos ajuda claramente a interpretar a possibilidade da isenção e também fixar uma data na qual os nossos clientes teriam direito a essa restituição. Tem muitos clientes que estão com a isenção, mas não foram nunca buscar, por exemplo, os atrasados, né? Então esse marco é bem definido pelo papel do assistente técnico. E eu queria te perguntar já sobre isso, como é que você consegue reconstruir essa data? Porque a gente sabe que muitas vezes os documentos médicos são feitos de forma mais apressadas quando o paciente vai ou ao SUS ou mesmo algumas vezes em acompanhamento médico, não diria nem apressada, porque os médicos são muito cautelosos de uma forma geral. Mas ele faz com foco no outro olhar, né, do diagnóstico, do CID e do tratamento, que é um foco um pouco diferente do olhar do assistente técnico. Então me conta, Daniel, como que você reconstrói essa data? A gente consegue reconstruir essa data justamente baseado em todos esses fatores, ou seja, se esse paciente que vai virar um periciano, ele tinha um sintoma, esse sintoma ele motivou a procurar um médico, o médico, enfim, fez a consulta lá, fez os exames, teve a hipótese, fez um outro exame que diagnosticou a doença. Através de tudo isso a gente consegue, como peritos médicos, conseguir uma data da doença e uma data, enfim, do prognóstico, do tratamento. A gente consegue com base nessa documentação. A gente junta a parte médica junto com os nossos conhecimentos que nós temos básicos das leis para poder ter um marco inicial. Para poder ter marco inicial, né? Sim. E aqui que o seu papel ganha um peso jurídico no dia a dia dos advogados, né? Porque com essa data, nós como advogados, a gente consegue sustentar tecnicamente o direito, eventualmente, inclusive a restituição atrasada. Então, desde quando? Porque muitas vezes o laudo oficial, quando a pessoa vai só com o laudo oficial, é reconhecido a partir daquela data. Ou, por exemplo, com uma data de término e não vitalício. Então, o médico consegue, o perito, o assistente técnico, nos auxiliar, inclusive, nessa maior afirmação da data para fins de restituição e não somente da isenção do imposto de renda. Bom, eu queria te fazer ainda uma pergunta um pouco mais detalhada sobre como, além da data de diagnóstico, você consegue olhar para aquelas doenças que estão na lei de isenção de imposto de renda e que é um rol fixo e que na via administrativa é considerado apenas e tão somente aquele rol, que na área do direito a gente chama de rol taxativo, mas a gente sabe que quando se discute na justiça, é possível pegar algumas dessas doenças ou diagnósticos, é isso que eu quero que você explique aqui pra gente, que é um pouco mais difícil para o advogado entender, como transformar isso em situações equiparadas para que mais pessoas possam ter o direito à isenção do imposto de renda. Esse rol de doenças, ela tem uma situação muito curiosa, né? Porque em algumas situações, quando ela cita uma doença específica, em outras situações ela cita condições, vamos dizer assim.
E nessas condições você consegue encaixar outras doenças e fazer essa equiparação, né? Então, e aí o perito, né, ele consegue fazer esse encaixe através dessa documentação, de como o periciando, né, está, enfim, qual é a evolução dele, a gente consegue encaixar nessas condições, né, e equiparar ao que fosse, ao que estivesse escrito lá nesse rol de doenças. Vamos trazer um exemplo um pouco mais claro para quem não está tanto acostumado com essa matéria a entender. Quando a gente fala do rol taxativo, dentre eles a gente tem, por exemplo, conceitos muito amplos, como moléstia profissional, cardiopatia grave. Discorre um pouco sobre isso, se isso é uma espécie de diagnóstico ou uma doença em si, e o que isso abriria uma possibilidade para os colegas da minha área, inclusive buscarem essa equiparação. Eu acho que para os seus colegas, para os advogados, eu acho que o que fica mais evidente que a gente pode exemplificar é a questão ocupacional. Porque, né, se você for olhar lá no direito do trabalho, enfim, ou direito do trabalho, né, no direito do trabalho, não é uma doença, são várias doenças que causam doenças ocupacionais. Então, pode ser uma tendinite, uma lombalgia, um acidente de trabalho típico, enfim, você pode ter um monte de doenças que não é uma doença ocupacional, né? O nome da doença é outra, é lombalgia, é tendinite, é LER, é DORT, é PAIR, é um monte, mas que é uma doença ocupacional. Então, através do nosso olhar médico pericial, a gente vai conseguir encaixar e equiparar nessas condições. É a mesma coisa numa cardiopatia grave, nefropatia grave, hepatopatia, contaminação por radiação, né? Essas outras doenças que estão elencadas lá no rol e que podem ser consequências de outras doenças. E podem ser assim equiparadas. Entendi. E é importante a importância do olhar do perito, que eu vejo aqui, é que são conceitos muito abertos e a gente, para fins de isenção, a gente não pode esquecer que a doença ela tem que ser grave. E aí só quem tem a condição de dar esse peso, de dar esse ponto do conjunto probatório é o assistente técnico. Sem isso a gente acaba entrando apenas por um conceito, perdendo até oportunidades, porque ou a gente fica muito preso ao rol que é taxativo e é aquilo, ou a gente entra na aventura entendendo que qualquer coisa no coração pode significar uma cardiopatia grave e nem sempre. Eu queria até te perguntar um outro ponto que acho que é de grande confusão. Precisa estar curado? O fato de estar curado apaga o diagnóstico? Como é que é? Alguém que teve uma pessoa que teve câncer, está em remissão, não faz tratamento há anos, não está mais doente, como que você responderia isso sobre o aspecto médico? Isso apaga o diagnóstico da pessoa? Não, fica como um antecedente pessoal, mas a pessoa tem o diagnóstico prévio de câncer, né? Vou falar até antes, por exemplo, é muito comum e a maioria das neoplasias, depois de 5 anos, a pessoa é considerada curada. Mas mesmo assim ela existe lá, ela não faz mais acompanhamento, mas existe lá que ela já teve câncer. É importante a gente complementar esse ponto, porque essa lei para isenção, ela não precisa que a doença esteja em curso. Pode ser um paciente aí já em remissão para ter o direito. Então, o que importa é que em algum momento ele teve o diagnóstico e não necessariamente a doença em curso. Eu queria te perguntar, a gente já falou sobre estou aqui com o meu roteirinho para lembrar, porque são temas muito específicos, né? Apesar de ter uma multidisciplinariedade nas áreas, tem nomes aqui de doenças até que eu talvez não conseguiria nem pronunciar, mas tem diversas doenças que são consideradas nesse rol, né, Daniel? Então, sim, a cegueira, nefropatia. Uhum. E conta um pouco mais dessa área de nefropatia, que inclusive é uma área que, para além de assistente técnico, você
clínica no seu dia a dia, daí como médico, assistencialista que trata o paciente, o que, por exemplo, dentro dessa sua área de nefropatia, você pode trazer um ponto de diferencial para o colega advogado que vai olhar a documentação inicialmente? A nefropatia, no caso do rol de doenças, é a nefropatia grave, né? E aí você tem os estágios da doença renal crônica. Seria uma doença renal crônica nos estágios mais graves. Então, um olhar inicial que talvez vá ajudar um advogado é olhar qual o grau, né, de doença renal crônica que a pessoa tem, independente às vezes do diagnóstico. Então, por exemplo, doença renal de estágio 4 para 5, a gente pode começar a pensar em nefropatia grave. Precisamos ver alguma coisa, ele precisa do auxílio de um perito para refinar um pouquinho mais essa informação, mas já é um ponto que você já pode ter uma certa triagem e auxiliar, né? Entendi. Vocês percebem, pessoal, que é um mundo que é muito diferente de a gente só ter um laudo, porque precisa do olhar técnico, do assistente técnico nos acompanhando para que a nossa inicial saia mais assertiva, porque nós advogados não temos só pelo conjunto de ler o português que está ali naquele laudo, interpretar se aquilo se enquadra numa doença que realmente seja grave. Também tem uma outra questão que é um outro conceito muito amplo que tem nessa lei, que é a alienação mental, né? E que, por exemplo, casos de Alzheimer não estariam contemplados, mas entendo eu, e a jurisprudência também, há jurisprudência nesse sentido, que a depender da avaliação do médico, assistente técnico, você pode muito bem equiparar o quadro do Alzheimer em alienação mental. Sim, porque no final das contas o Alzheimer pode levar a um quadro de alienação mental, e aí você consegue essa equiparação, né? Como outras doenças psiquiátricas ou neurológicas que também acabam por levar a um prejuízo cognitivo. Legal, eu quero também te trazer um ponto aqui. O seu trabalho tem um ponto que eu gosto muito, que eu acho que isso passa muito pelo valor da pessoa na vida, não só enquanto profissional, mas, né, enquanto pessoa, que é a de gestão de risco, né? Que é olhar para aquilo e poder ponderar e dizer se aquilo realmente é um caso que está tecnicamente pronto ou se ainda ele está prematuro ou se de forma alguma ele poderia de repente ter um sucesso, e o quanto isso traz de retorno positivo para os advogados e também até para os seus clientes, né? Porque muitas vezes o advogado está diante de uma situação em que, se ele não tiver esse apoio prévio, ele entra no escuro, ele vai apresentar um trabalho que tem muito advogado que trabalha no êxito e que acaba não se pagando, né? Ele trabalhando sem ter um resultado assertivo e ainda também tendo de repente até uma mácula na margem, na marca dele, pessoal, diante do cliente, porque entrou com uma ação em que não teve sucesso. Então você consegue, dentro do seu dia a dia, avaliar quando um caso ainda está prematuro? Eu estou levantando essa provocação aqui para você, porque esses dias mesmo você contou para mim que atendeu uma pessoa e falou, olha, conta aí você esse caso. Não, era um caso de um problema de cirurgia plástica, mas a pessoa ainda estava recém-operada e ela queria discutir erro médico, esse tipo de coisa. Eu falei, olha, a gente está muito recente para isso, né? Vamos ter que esperar um pouco o desenrolar da coisa, né? Imagina, a pessoa ainda está em recuperação, né? Pouco tempo feita a cirurgia, muito precoce, né? E em relação ao que você falou, a gente tem que ter uma boa interação entre médicos, peritos e advogados, até para a gente ter uma troca, né? O perito poder esclarecer o advogado em que pé que está, né, o tratamento dele, em que pé que está, né, o cliente dele como é que está, e ver quais são as chances, e ao mesmo tempo o advogado também nos trazer qual o pensamento dele, o que ele precisa e o que ele está pensando no caso concreto para poder
através dessa interação, a gente chegar no meio termo e falar, olha, sobre o ponto de vista médico, talvez não seja interessante você entrar com essa ação, né? Por causa disso, aquilo. Essa doença, ela pode evoluir, ou ela não vai evoluir, ou nesse momento não adianta, ou não tem a documentação correta, enfim, né? A gente vê de uma forma global e interdisciplinar, né? Eu acho que é um binômio para a gente poder realmente conseguir fazer o melhor para o cliente. Legal. Eu vou te perguntar agora, meio que para a gente finalizar, umas perguntas mais bate-pronto, você responde como achar que pode ser mais ilustrativo, não só para advogados, mas para os próprios pacientes interessados em buscar a isenção do imposto de renda. Um paciente que teve câncer há 10 anos, hoje ele está bem, possui só alguns exames antigos. O que você pode trabalhar dentro disso num laudo que auxilie? Isso teria relevância, ele não ter documentos atuais, só exames antigos? Não, na verdade, provavelmente, dependendo, lógico, da documentação, a gente consegue fazer o laudo, né? Porque a gente, como foi alguma coisa que foi há muito tempo, talvez o que ele tenha naquela época seja o suficiente mesmo para ele poder, para a gente conseguir caracterizar qual era a doença, qual era a doença e qual era a data, né? Sim. Porque o que importa aqui, gente, frisando de novo, é o diagnóstico, não a existência de doença em curso. E o que ele está falando sobre documentos antigos para a maior dificuldade dos colegas advogados é ter a precisão da data, para contar eventual direito à restituição. Um paciente que sofreu um infarto, ele pode ser considerado um cardiopata grave pela ocorrência de um infarto? Pode. Não necessariamente vai depender de uma análise, né? Uma análise do médico perito com esse paciente, com esse periciano, para a gente realmente avaliar se ele tem mesmo essa cardiopatia grave ou não. Mas em tese pode sim. Porque nesse sentido a gente teria que tentar entender se existem outras ocorrências, ou colocação de stent, ou outras situações que possam demonstrar um agravo, porque um evento isolado não significaria uma cardiopatia grave, é isso? Esse evento isolado, dependendo de como ele foi, porque infarto também a doença é uma só, né? Mas a gente tem, como é que eu vou dizer, graus de gravidade, né? Do infarto. Então, pode ser que ele tenha um evento único, um infarto único, mas um infarto de tal monta que leve à condição de cardiopatia grave. Entendi. Bom, a cegueira é uma das doenças estabelecidas nesse rol, mas a cegueira monocular hoje ela estaria equiparada, mas ele nunca reuniu documentação. Por onde ele pode começar? Se ele tem esse diagnóstico de cegueira, provavelmente ele fez algum tratamento, foi em algum médico oftalmologista, ele pode procurar a partir daí, né? Ou exames antigos que ele tem, ou laudos, às vezes antigos, por algum, né, pedido de exame, enfim, alguma coisa, ou até mesmo o prontuário médico, né, da instituição ou do médico que o atendia. E quando uma pessoa que chega assim sem documento nenhum, você consegue, na condição de assistente técnico, dar essa orientação de onde e quais os documentos, pelo menos primários, ele teria que reunir para você ter minimamente a condição de ter o laudo? Porque eu pergunto que, por exemplo, situações de cegueira vai muito mais além do que uma anamnese pura e simples, né? Muitas vezes você precisa de um exame ocular específico, ou eu estou falando besteira? Não, você pode o exame ocular ou até mesmo o exame físico-ocular feito por um oftalmologista, né? Com aqueles aparelhos lá que ele tem. Então, a gente consegue, sim, através de uma conversa ou de uma consulta inicial, ver a documentação que ele tem, se ele não tiver nada, por um acaso, orientar do que a gente precisaria. O mínimo, o máximo, né? Preciso de tudo isso. Preciso desses 10 documentos. Mas se você me trouxer esses 3 aqui, já me resolve. Né? A gente pode fazer esse tipo de avaliação. Agora, gente, como aqui a vida é real, a gente não ensaiou, eu vou fazer uma pergunta para você que talvez te deixe numa saia justa.
Paciente que tem vários relatórios médicos, com um monte de data diferente, para o mesmo diagnóstico, como é que você chega num ponto de conclusão para um marco exato? É um pouco complexa a situação, porque se você tem várias doenças, isso acontece muito na psiquiatria, né? Você tem os laudos lá de todos os médicos, um fala que ele tem depressão, o outro fala que ele tem ansiedade, o outro fala que ele tem transtorno do pânico, o outro fala que ele tem esquizofrenia. Aí você precisa ter um pouco mais de documentação, no caso psiquiátrico, ou exame se for uma doença não psiquiátrica, orgânica, né? Para a gente poder entender a cronologia das coisas e poder colocar o marco que seja, vamos dizer, supostamente mais correto. Fixar um marco, né? Legal. E como aqui eu não deixo só ele na fria, eu também vou deixar ele inverter o papel e você me perguntar alguma coisa que, como médico, você gostaria que nós, advogados, entendêssemos para que o trabalho flua melhor ou algo que faça aí uma diferença no teu dia a dia como médico. O que você poderia me perguntar, por exemplo? Bom, deixa eu pensar. Eu acho que talvez, assim, uma das... Porque eu acredito muito que entre o médico e o advogado tem que ter um binômio, a gente tem que se entender. Porque se eu ficar falando só termos médicos, o advogado não vai entender. E se o advogado ficar me falando só de termos técnicos, também não vai entender. Então, o ideal é que a gente tenha uma forma de comunicação, né, que você consiga um entender o outro, porque senão a gente não vai para frente. Se eu ficar falando só de aspectos técnicos da doença e o advogado ficar falando só de aspectos técnicos do direito, a conversa não vai bater, mesmo para um médico perito que tem alguma noção, né? Sim. Então acho que seria mais essa parte, né? Legal, é um excelente conselho, porque pelo menos, assim, pelo que eu vejo, passa muito naquilo que eu acredito. A comunicação é o primeiro pilar de sucesso de uma boa relação. E para isso você precisa não só falar, você precisa querer, desejar que o outro entenda, porque a responsabilidade passa pelos dois, pela vontade de um compreender e o outro de falar de uma forma mais simples, de entender que, né, muitas vezes estão do mesmo lado, né? Baixar muitas vezes os egos, de falar, não, eu sou advogado da causa, você é só um médico e vice-versa. Então acho que é uma boa, gostei da sugestão. Começar traduzindo o vocabulário, não sendo juridiquês e não sendo um vocabulário médico, para que possam entre si ter a melhor troca possível, né? Porque afinal as pessoas necessitam umas das outras para fazer o melhor trabalho possível para os seus pacientes, clientes. Queria te agradecer de você tirar esse tempo aqui para conversar sobre esse assunto. É um assunto bastante importante no momento que a gente está vivendo, em especial para quem me assiste, que eu falo de planejamento patrimonial e sucessório, e eu sempre quero tentar deixar a mensagem que isso vai muito além de abrir uma holding e transferir imóveis. A gente tem que olhar para uma cesta de investimentos, a gente tem que olhar para a organização do patrimônio como um todo. E isso passa também pela renda. E o porquê que é importante a isenção da renda, em especial agora com a reforma tributária? Porque todas as rendas, inclusive as isentas, entram na composição do cálculo do imposto de renda mínimo. E algumas rendas e alguns tipos de benefício podem ou não ser deduzidos desse imposto de renda mínimo. Então é importante que você amplie a ideia de que olhar para o todo na questão do planejamento patrimonial e sucessório pode trazer uma vantagem em vida, não só na morte. Então é muito mais do que a gente discutir TCMD, discutir transferência dos bens e recolhimento de TBI. É um olhar para o todo, para a sua vida, para onde eu posso conseguir melhorar os impactos tão sofridos que a gente vem no dia a dia tendo com o momento em que estamos vivendo. Obrigado, Daniel, pelo tempo. Sou eu que agradeço aí o convite, né?
E eu acho muito bom a gente discutir, e conhecimento sempre é bom, né? Sim. Sempre agrega. Sim. Então é isso, a gente fica por aqui. Um beijo, até a próxima. E aí, Pri? O que achou? Nem me ligando. 34 minutos.